Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então. Nada pode me ferir. David Goggins. Introdução. Goggins apresenta sua história como prova viva de que a mente é o maior limite que carregamos. Ele descreve uma infância marcada por abusos, pobreza e medo constante, que o levou a se tornar um adulto obeso, inseguro e sem perspectiva. Em vez de aceitar esse destino, decidiu assumir total responsabilidade pela própria vida e enfrentar a dor como parte do processo de transformação. Mudança real exige desconforto, não existe atalho. Ele fala sobre disciplina, consistência e sobre aprender a fazer o que é necessário mesmo quando você não quer. Motivação é passageira, mas a disciplina constrói resultados duradouros. Todos temos um potencial muito maior do que usamos, mas só o acessamos quando paramos de fugir da dor e começamos a encará-la de frente. Outro ponto central da introdução é o conceito de endurecer a mente. Isso significa desenvolver resiliência por meio de desafios voluntários, treinos difíceis, hábitos desconfortáveis e decisões firmes. Cada pequeno compromisso cumprido fortalece a confiança e muda a identidade da pessoa. Você não é prisioneiro do seu passado, das suas limitações atuais ou das suas desculpas. A responsabilidade é sua. Quando você assume o controle, aceita a dor como parte do crescimento e constrói disciplina, nada pode realmente te ferir ou te impedir de evoluir. Pare de esperar o momento perfeito. Pare de negociar consigo mesmo e comece agora, mesmo doendo. É assim que a transformação começa. Eu tinha tudo para virar estatística. Goggins conta como sua infância e juventude o colocavam exatamente no caminho do fracasso. Ele cresceu em um ambiente de violência, abusos, racismo, pobreza e medo constante. Isso gerou insegurança, baixa autoestima e o hábito de se esconder do mundo. Mais tarde, ele se tornou obeso, desmotivado e sem perspectiva, vivendo como alguém que já tinha desistido de si mesmo. O ponto de virada acontece quando Goggins se encara no espelho e percebe que está prestes a ser apenas mais um número nas estatísticas. Em vez de se vitimizar, ele assume total responsabilidade pela própria vida. Ele decide mudar, mesmo sem preparo, sem confiança e sem garantias de sucesso. O autor deixa claro que transformação real exige dor, disciplina e desconforto. Não há atalhos. Ele fala sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. Motivação vai e vem, mas a disciplina sustenta o progresso. Cada pequeno compromisso cumprido constrói força mental e muda a identidade da pessoa. Todos nós só usamos uma fração do nosso potencial. Fugir do desconforto mantém você fraco e estagnado. Enfrentá-lo de forma consciente fortalece a mente e revela capacidades que você nem sabia que tinha. Você pode ter todas as razões para fracassar e ainda assim escolher vencer. O passado explica, mas não determina. Quando você para de se vitimizar, assume o controle e constrói disciplina, você deixa de ser estatística e passa a ser exceção. Ninguém vai te salvar. A responsabilidade é sua. Comece agora, mesmo sem vontade. É assim que a mudança começa. A verdade dói. Goggins mostra que a transformação começa quando você para de mentir para si mesmo.
Ele fala sobre a importância de encarar a própria realidade, sem desculpas, sem vitimismo e sem auto-engano. Enquanto você suaviza a verdade para proteger o ego, você também bloqueia qualquer chance real de mudança. O autor apresenta a ideia do espelho de responsabilidade, um momento em que você se olha de forma brutalmente honesta e assume tudo o que está errado na sua vida, sem culpar os outros, sem justificar falhas, sem terceirizar decisões. Ele deixa claro que esse processo dói, porque expõe fraquezas, hábitos ruins e escolhas mal feitas. Mas é exatamente essa dor que abre o caminho para a evolução. Disciplina nasce da verdade. Quando você reconhece quem realmente é hoje, fica mais fácil definir quem você precisa se tornar e o que precisa fazer todos os dias para chegar lá. Mudança não vem de motivação momentânea, mas de ações repetidas, mesmo quando você não está com vontade. Goggins também fala sobre criar padrões mais altos para si mesmo. Em vez de buscar conforto e aprovação, você deve buscar progresso e consistência. Cada pequena vitória, conquistada com esforço real, fortalece a mente e constrói confiança. A verdade dói, mas liberta. Enquanto você se enganar, vai continuar preso no mesmo lugar. Quando você encara seus limites, assume responsabilidade total e age com disciplina, você começa a se tornar mentalmente mais forte. Pare de negociar consigo mesmo. Pare de se esconder atrás de desculpas e comece a viver de acordo com a verdade, mesmo que doa. É assim que a transformação começa. A tarefa impossível. Goggins conta como decidiu enfrentar um desafio que, para ele, parecia completamente fora da realidade: passar no treinamento das Forças Especiais da Marinha dos Estados Unidos. Naquele momento, ele ainda estava obeso, fora de forma e sem histórico atlético. Mesmo assim, ele escolheu tentar, não porque se sentia pronto, mas porque se recusava a continuar sendo a mesma pessoa. Grandes mudanças começam com decisões desconfortáveis. Assumir metas que parecem absurdas no início, porque é isso que força você a crescer além da sua identidade atual. A tarefa impossível não é só o treinamento militar, mas qualquer objetivo que exige que você abandone quem você é hoje, para se tornar alguém mais forte. O autor deixa claro que o processo é brutal. Ele relata treinos extremos, dor física, falhas constantes e humilhações. Mas em vez de desistir, ele usa cada obstáculo como combustível. Resistência mental se constrói quando você continua avançando, mesmo quando tudo em você quer parar. Outro ensinamento importante do capítulo é sobre responsabilidade total. Ninguém vai facilitar o caminho, ninguém vai te dar vantagem. Se você quer algo grande, precisa pagar o preço todos os dias, com disciplina, sacrifício e consistência. O impossível só existe até alguém decidir não aceitar isso. Quando você escolhe uma meta que te assusta, encara a dor como parte do processo e se compromete com a disciplina diária. Você descobre uma força que nem sabia que tinha. Pare de buscar conforto. Pare de esperar se sentir pronto e comece agora, mesmo sendo difícil. É assim que você transforma o impossível em realidade. Captura de almas. Goggins apresenta um dos conceitos mais marcantes da sua filosofia: transformar dor, rejeição e humilhação em combustível. Ele chama isso de capturar almas, que não tem nada a ver com vingança, mas com provar para si mesmo, por meio de ação e desempenho, que você é mais forte do que qualquer rótulo que tentem te impor.
Goggins conta como foi desacreditado, ridicularizado e subestimado em vários momentos da sua jornada. Em vez de se abater, ele usou isso como motivação silenciosa para treinar mais, se disciplinar mais e entregar resultados acima do esperado. Cada crítica virava um lembrete do quanto ele precisava crescer. Você não controla o que os outros pensam de você, mas controla como responde. Fugir da dor e da rejeição te mantém fraco. Encarar isso de frente, sem reclamar e sem buscar validação externa, constrói força mental e autoconfiança real. Outro ensinamento forte é que resultados falam mais alto do que palavras. Em vez de discutir, justificar ou tentar convencer alguém, Goggins defende que você deve deixar seu trabalho e sua disciplina diária fazer isso por você. Use cada obstáculo, cada crítica e cada momento difícil como energia para evoluir. Não para alimentar o ego, mas para construir uma versão mais forte de si mesmo. Pare de se vitimizar, pare de buscar aprovação e comece a transformar dor em desempenho. É assim que você constrói uma mente inquebrável. Mente blindada. Goggins fala sobre criar uma blindagem mental por meio de hábitos difíceis, disciplina rígida e desafios constantes. Cada treino feito quando você está cansado, cada tarefa cumprida quando você não quer, adiciona uma camada a essa blindagem. Com o tempo, isso te torna mais resistente à dor, ao estresse e à pressão. Outro ponto central do capítulo é aprender a controlar a própria voz interna. Ele explica que todos têm um governador mental que tenta fazer parar antes do seu verdadeiro limite. Quando você aprende a reconhecer essa voz e não obedecer automaticamente, descobre que é capaz de ir muito além do que imaginava. Conforto enfraquece. Fugir de desafios te mantém frágil e dependente de motivação. Encarar dificuldades por escolha própria fortalece a mente e constrói autoconfiança real. Você não fica mentalmente forte evitando a dor, mas atravessando ela. Quando você constrói disciplina, enfrenta o desconforto e não negocia consigo mesmo, você desenvolve uma mente blindada. Pare de buscar facilidade. Pare de esperar se sentir pronto e comece a treinar sua mente todos os dias. É assim que você se torna inquebrável. O importante não é o troféu. Goggins mostra que a verdadeira vitória não está em medalhas, reconhecimento ou aplausos, mas na pessoa que você se torna ao longo do processo. Ele conta como enfrentou provas extremas e desafios quase desumanos e como percebeu que o troféu em si era irrelevante perto da transformação mental que ele conquistou. Focar apenas em resultados externos é uma armadilha. Quando você busca só o prêmio final, tende a desistir quando o caminho fica difícil. Já quando o foco está no processo, na disciplina diária e no compromisso com o próprio padrão de esforço, você continua avançando, mesmo sem garantia de vitória. Dor e sofrimento fazem parte do crescimento. Ele fala sobre aprender a respeitar a dor, não como inimiga, mas como uma professora. Cada treino difícil, cada noite mal dormida, cada momento em que você quer parar, está moldando uma versão mais forte de você. O autor também reforça que ninguém vai se importar com o quanto você sofreu. O mundo só vê o resultado. Por isso, a motivação precisa vir de dentro. Você precisa se orgulhar do seu esforço, não da aprovação externa. O verdadeiro prêmio é o caráter que você constrói, a força mental que desenvolve e a disciplina que você mantém quando ninguém está olhando. Pare de correr atrás de troféus e comece a correr atrás da sua melhor versão. É assim que você vence de verdade.
A arma mais poderosa de todas. Goggins mostra que a ferramenta mais forte que uma pessoa pode ter não é talento, dinheiro ou sorte, mas a capacidade de controlar a própria mente. Ele reforça que, quando você domina seus pensamentos, emoções e reações, passa a ter uma vantagem enorme sobre qualquer dificuldade. Goggins fala sobre o poder do diálogo interno. A maioria das pessoas se sabota com pensamentos negativos, desculpas e autocomiseração. Em vez disso, ele defende usar a própria mente como aliada, criando uma voz interna firme, honesta e exigente, que empurra você para a ação mesmo quando você quer desistir. Outro ponto central do capítulo é a importância de ter um propósito claro e pessoal para suportar a dor. Quando você sabe por que está fazendo algo, consegue aguentar muito mais desconforto do que imagina. Dor sem propósito vira sofrimento inútil. Dor com propósito vira crescimento. O autor também reforça que disciplina é uma escolha diária, não um estado emocional. Você não espera se sentir bem para agir. Você age primeiro e a motivação vem depois. Cada vez que você faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, você fortalece a sua mente. Sua mente pode ser sua maior inimiga ou a sua arma mais poderosa. Quando você assume o controle, para de negociar consigo mesmo e age com disciplina, você se torna capaz de enfrentar qualquer desafio. Pare de depender de motivação. Pare de ouvir a voz que te puxa para baixo e comece a usar a sua mente para te levar além. É assim que você se torna forte por dentro. Não é preciso talento. Goggins derruba um dos maiores mitos sobre sucesso: a ideia de que só pessoas talentosas vencem. Ele mostra que talento ajuda, mas não é decisivo. O que realmente muda o jogo é disciplina, esforço constante e disposição para fazer o que a maioria evita. Goggins conta como começou em desvantagem em quase tudo que tentou, sem aptidão física, sem preparo e sem histórico de excelência. Ainda assim, ele superou pessoas mais talentosas porque estava disposto a treinar mais, sofrer mais e persistir mais. Para ele, consistência vence talento quando o talento não quer pagar o preço. O ponto central do capítulo é que qualquer pessoa comum pode construir resultados extraordinários se estiver disposta a adotar padrões mais altos de esforço. Não é sobre dom natural, é sobre hábitos diários. Fazer o básico bem feito todos os dias, mesmo quando você não está com vontade, cria uma vantagem enorme ao longo do tempo. Outro ensinamento forte é que reclamar rouba energia. Enquanto você se compara, se vitimiza ou procura desculpas, alguém menos talentoso que você está trabalhando mais e ficando melhor. A diferença entre os dois não é capacidade, é atitude. Você não precisa ser especial para vencer. Precisa ser consistente, disciplinado e resistente ao desconforto. Quem aceita pagar o preço acaba chegando mais longe. Pare de esperar talento cair do céu e comece a construir sua força com trabalho duro, todos os dias. É assim que você se torna acima da média. Raro entre os raros. Goggins fala sobre o que realmente significa ser exceção em um mundo que busca conforto. Ele mostra que ser raro não é ter talento especial, mas estar disposto a viver em um padrão de disciplina e esforço que quase ninguém aceita. Ele conta como percebeu que os verdadeiros fora da curva não são os mais inteligentes nem os mais sortudos, mas os mais comprometidos. Pessoas que fazem o que precisa ser feito, mesmo quando estão cansadas, desmotivadas ou com dor.
Para ele, excelência nasce da repetição diária do desconforto. O ponto central do capítulo é que você não se torna raro tentando ser como todo mundo. Fugir de dificuldades te coloca na média. Enfrentá-las te coloca em outro nível. Cada treino difícil, cada tarefa feita sem vontade, cada promessa cumprida consigo mesmo te afasta da multidão. Outro ensinamento forte é sobre identidade. Goggins explica que você se torna aquilo que pratica todos os dias. Se você age como alguém comum, vive resultados comuns. Se você age como alguém disciplinado, resistente e comprometido, constrói uma identidade rara. Ser raro é uma escolha, não um presente. Você paga o preço com disciplina, sacrifício e consistência. Pare de buscar conforto. Pare de se comparar com a média e comece a viver em um padrão que poucos aceitam. É assim que você se torna raro entre os raros. O empoderamento do fracasso. Goggins mostra que o fracasso não é o fim do caminho, mas uma ferramenta poderosa de crescimento. Ele conta como falhou repetidas vezes em desafios extremos, treinamentos e provas físicas, e como essas derrotas, em vez de destruí-lo, o tornaram mais forte. Ele deixa claro que errar dói, humilha e expõe limites. Mas fugir disso mantém você fraco. Para ele, cada fracasso carrega uma lição que só quem tenta de verdade pode aprender. Quando você para de tratar o erro como vergonha e passa a tratá-lo como professor, sua mentalidade muda. O ponto central do capítulo é assumir uma responsabilidade total pelos próprios fracassos, sem culpar circunstâncias, pessoas ou azar. Ele mostra que crescimento real começa quando você analisa onde falhou, ajusta a rota e volta para a luta com mais disciplina. Outro ensinamento forte é que fracassar constrói resistência mental. Cada queda aumenta sua tolerância à dor, à frustração e à pressão. Com o tempo, você passa a confiar mais em si mesmo, porque sabe que consegue suportar dificuldades e continuar. Fracasso não te enfraquece, ele te empodera, se você estiver disposto a aprender com ele. Quem evita errar, fica estagnado. Quem encara o erro de frente, evolui. Pare de fugir do fracasso. Pare de se vitimizar quando errar e use cada queda como combustível para voltar mais forte. É assim que você constrói uma mente inquebrável. Goggins convida o leitor a questionar os próprios limites. Ele fala sobre aquela pergunta simples, mas poderosa. E se eu tentar um pouco mais? É nesse ponto que a maioria das pessoas desistem cedo demais, usando só uma parte do que realmente é capaz. Goggins explica que a nossa mente cria barreiras para nos proteger da dor e do esforço. Ele chama isso de governador mental. Quando você aceita esse primeiro sinal de cansaço como limite real, você para muito antes do seu verdadeiro potencial. O "e se" é a ferramenta para atravessar essa barreira. O ponto central do capítulo é testar seus limites de forma consciente. Não é se destruir, mas ir além do que você acha possível, passo a passo. Cada vez que você responde "e se" com ação, você descobre que ainda tinha mais dentro de você. Outro ensinamento forte é que crescimento vem de pequenas expansões diárias. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta empurrar um pouco mais hoje do que ontem. Esse acúmulo de pequenas vitórias constrói uma confiança profunda e uma mente mais resistente. Você quase sempre tem mais capacidade do que imagina. A pergunta "e se" abre a porta para um potencial escondido. Da próxima vez que sua mente disser "já chega",
Pergunte: e se eu tentar mais um pouco? É assim que você descobre do que realmente é feito. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!